Você já parou para pensar que talvez a única coisa que esteja faltando em sua casa seja abrir a porta para o Espírito Santo entrar? Neste exato momento, algo poderoso está prestes a acontecer na sua vida. E eu preciso que você fique comigo até o final, porque o que vou compartilhar pode mudar completamente a atmosfera do seu lar e quebrar toda corrente de maldição que tem impedido suas bênçãos de chegarem. Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã. Que alegria imensa poder estar aqui com você nesta manhã tão especial. Se você ainda não faz parte da nossa família abençoada, aproveite agora mesmo para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, porque aqui você encontrará palavras que alimentam sua alma e fortalecem sua fé todos os dias. Vamos caminhar juntos nesta jornada espiritual transformadora. Você sabe, existe algo profundamente poderoso quando decidimos conscientemente abrir as portas do nosso lar para a presença do Espírito Santo. Não estou falando apenas de uma oração rápida ou de um gesto mecânico. Estou falando de um convite genuíno, nascido do coração, onde reconhecemos nossa necessidade absoluta da presença divina em cada cômodo, em cada conversa, em cada decisão que tomamos dentro das nossas quatro paredes. Muitas vezes, olhamos para nossas casas e vemos apenas estruturas físicas, paredes, telhado, móveis, objetos. Mas nossa casa é muito mais do que isso. Ela é o santuário onde nossa família se reúne, onde choramos nossas dores, onde celebramos nossas vitórias, onde educamos nossos filhos, onde sonhamos com o futuro. E quando essa casa não está consagrada, quando ela não está debaixo da cobertura do Espírito Santo, ela se torna vulnerável a toda sorte de influências negativas, de energias destrutivas, de maldições que podem ter raízes antigas, às vezes passadas de geração em geração. A Bíblia nos ensina em Josué 24, versículo 15, aquela declaração poderosa que atravessa os séculos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não estava apenas fazendo uma afirmação pessoal, ele estava estabelecendo uma cobertura espiritual sobre toda a sua família, sobre todo o seu lar. Ele estava dizendo ao mundo espiritual: esta casa tem dono, esta família está consagrada. Aqui o Senhor é rei. Quando você compreende verdadeiramente o poder dessa declaração, quando você entende que sua casa precisa ser território santo, protegido, guardado pela presença do Espírito Santo, algo sobrenatural começa a acontecer. As coisas começam a mudar, a atmosfera se transforma. Aquela sensação de peso, de angústia, de conflitos constantes começa a se dissipar como névoa diante do sol da manhã. Mas eu preciso ser honesto com você. Não basta apenas desejar essa transformação. Não basta apenas sonhar com uma casa em paz, com uma família unida, com bênçãos fluindo abundantemente. É necessário tomar uma atitude. É necessário posicionar-se espiritualmente. É necessário fazer deste momento um marco divisório na história do seu lar. Quantas famílias estão sofrendo neste exato momento porque permitem que toda sorte de influência entre em suas casas? Através da televisão, através da internet, através de relacionamentos tóxicos, através de objetos que carregam cargas espirituais negativas, através de palavras destrutivas que são pronunciadas dentro do lar. Tudo isso vai criando uma atmosfera pesada. Vai abrindo brechas para o inimigo atuar. Vai permitindo que maldições encontrem terreno fértil para se estabelecerem. Você já percebeu que existem casas onde você entra e sente paz? E existem casas onde você entra e sente um aperto no peito, uma angústia inexplicável? Isso não é coincidência. Isso é resultado direto da atmosfera espiritual que foi permitida naquele lugar. E eu quero que você compreenda hoje que você tem autoridade, sim. Você tem poder delegado por Jesus Cristo para estabelecer qual atmosfera vai predominar no seu lar. O Espírito Santo não invade, ele espera ser convidado. Ele respeita nosso livre-arbítrio. Ele aguarda que abramos a porta e digamos: entra, Senhor. Esta casa é tua, toma posse de cada cômodo. Quebra toda maldição.
expulsa toda trevas. Estabelece teu reino aqui. E quando esse convite é feito com sinceridade, com fé, com determinação, o impossível começa a acontecer. Vícios que pareciam impossíveis de serem quebrados começam a perder força. Doenças que atormentavam começam a recuar. Conflitos que destruíam relacionamentos começam a encontrar resolução. Portas financeiras que estavam fechadas começam a se abrir. Porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Ali há transformação. Ali há vida abundante. Deixe-me compartilhar algo importante com você. Maldição não é apenas aquelas coisas sobrenaturais que vemos em filmes. Maldição pode ser um padrão de fracasso que se repete na família. Pode ser uma tendência ao divórcio que passa de pais para filhos. Pode ser uma dificuldade financeira crônica que parece perseguir gerações. Pode ser doenças que aparecem repetidamente na linhagem familiar. Pode ser vícios e dependências que escravizam um membro após outro da família. Essas maldições precisam ser quebradas. E elas só são quebradas através do poder do Espírito Santo operando em nosso favor. Não existe fórmula mágica. Não existe ritual complicado. Existe fé, existe autoridade espiritual, existe o poder do nome de Jesus, existe a presença transformadora do Espírito Santo inundando cada espaço da nossa casa. Pense comigo, quando Jesus entrava em uma casa, o que acontecia? Os doentes eram curados, os endemoninhados eram libertos. A paz se estabelecia, a alegria voltava, as pessoas eram transformadas. E Jesus prometeu que não nos deixaria órfãos. Ele prometeu enviar outro Consolador, o Espírito Santo, que estaria conosco para sempre. Então, se Jesus está em nós, através do Espírito Santo, nós carregamos esse mesmo poder transformador. Sua casa precisa ser diferente. Ela não pode ser igual a qualquer outra casa. Ela precisa ser um lugar onde o nome de Jesus é honrado, onde a palavra de Deus é respeitada, onde a oração é uma prática diária, onde o amor de Cristo se manifesta nas relações familiares. Quando você estabelece esses princípios, quando você torna isso não negociável, você está levantando muros de proteção espiritual ao redor do seu lar. E sabe o que mais? Quando sua casa está debaixo dessa cobertura, quando o Espírito Santo governa aquele território, as pessoas sentem. Seus filhos sentem segurança. Seu cônjuge sente paz. Visitantes sentem algo diferente, mesmo que não consigam explicar exatamente o que é. É a presença manifesta de Deus, tornando aquele lugar especial, separado, consagrado. Mas para que isso aconteça, algumas decisões precisam ser tomadas. Você precisa avaliar o que está permitindo entrar na sua casa. Que tipo de conteúdo está sendo consumido na televisão? Que tipo de músicas estão sendo ouvidas? Que tipo de conversas estão acontecendo? Que tipo de objetos estão decorando seu lar? Tudo isso importa. Tudo isso influencia a atmosfera espiritual. Não estou dizendo que você precisa viver isolado do mundo ou criar uma bolha artificial. Estou dizendo que você precisa ser sábio, precisa ser vigilante, precisa exercer discernimento, porque o inimigo é astuto, ele trabalha nas sutilezas, ele vai introduzindo pequenas brechas que com o tempo se tornam grandes portais para a destruição. Existe um poder tremendo na consagração do lar. Quando você passa em cada cômodo da sua casa orando, ungindo com óleo, declarando versículos bíblicos, você está marcando o território espiritualmente. Você está dizendo, aqui é lugar santo, aqui o sangue de Jesus tem poder, aqui o Espírito Santo governa, aqui não há espaço para trevas. E essa prática não precisa ser feita apenas uma vez. Ela pode e deve ser renovada sempre que você sentir necessidade. Sempre que perceber que a atmosfera está pesada, sempre que conflitos começarem a se intensificar, sempre que sentir que forças contrárias estão tentando roubar sua paz. Você tem autoridade para restabelecer a ordem espiritual no seu lar. A mesa da sua casa pode se tornar um altar. O momento das refeições pode se tornar momento de comunhão, de gratidão, de fortalecimento dos laços familiares. Seu quarto pode se tornar um lugar de intimidade com Deus.
onde você busca sua presença antes de dormir e ao acordar. Sua sala pode se tornar um lugar de adoração, onde a família se reúne para louvar e orar juntos. Quando você transforma sua casa em território de Deus, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Os anjos acampam ao redor. A proteção divina se intensifica. As bênçãos encontram caminho livre para chegarem até você. E as maldições, essas perdem completamente seu poder. São quebradas, são desfeitas, são lançadas no abismo de onde nunca mais retornarão. Eu conheço pessoas que viviam em lares onde havia brigas constantes, onde a paz era apenas uma palavra distante, onde cada dia era uma luta. E quando essas pessoas decidiram consagrar verdadeiramente suas casas ao Senhor, quando convidaram o Espírito Santo para tomar posse de cada espaço, a transformação foi visível, foi real, foi permanente. Não é sobre ter uma casa perfeita fisicamente. Pode ser uma casa simples, pode ser humilde, pode não ter todo o conforto que o mundo oferece. Mas se ela tem a presença do Espírito Santo, se ela é governada pelos princípios do reino, ela é rica, ela é abençoada, ela é próspera, na medida que realmente importa. E essa prosperidade se manifesta de muitas formas. Filhos que crescem no temor do Senhor. Casamentos que permanecem firmes apesar das tempestades. Saúde que é preservada. Provisão que não falta. Paz que ultrapassa todo entendimento. Alegria que não depende das circunstâncias externas. Isso é verdadeira prosperidade. Isso é resultado direto de uma casa consagrada. Muitas vezes olhamos para fora, buscando soluções para problemas que só serão resolvidos quando cuidarmos primeiro do nosso próprio lar. Queremos que Deus abençoe nossos negócios, nossa carreira, nossos projetos, mas não consagramos o lugar onde vivemos. Queremos proteção divina lá fora, mas deixamos brechas enormes dentro de casa. Precisamos entender que tudo começa no lar. Quando sua casa está em ordem espiritualmente, quando ela está debaixo da cobertura do Espírito Santo, essa cobertura se estende para todas as áreas da sua vida. Ela vai com você para o trabalho. Ela acompanha seus filhos para a escola. Ela protege seus familiares onde quer que estejam, porque vocês carregam a unção daquele lar consagrado. E aqui está algo maravilhoso. Quando você consagra sua casa, você não está beneficiando apenas sua família nuclear. Você está influenciando sua vizinhança. Você está trazendo luz para aquela região. Você está estabelecendo um ponto de referência espiritual. Sua casa se torna um farol, um lugar de onde emana a presença de Deus, afetando positivamente tudo ao redor. Imagine se cada família cristã entendesse isso e tomasse essa atitude. Imagine se cada lar fosse verdadeiramente consagrado ao Senhor. A transformação seria coletiva. As comunidades seriam diferentes. A sociedade seria impactada. Porque quando o Espírito Santo governa nos lares, ele governa nas cidades, ele governa nas nações. Mas tudo começa com uma decisão individual. Começa com você dizendo: chega, não vou mais aceitar que minha casa seja campo de batalha. Não vou mais permitir que maldições operem aqui. Hoje eu declaro que esta casa é do Senhor, que aqui o Espírito Santo é bem-vindo, que aqui será território de bênção, de paz, de prosperidade. E quando você faz essa declaração, quando você age em fé, o céu se move. Os anjos são despachados. O Espírito Santo entra em ação. E o que parecia impossível começa a se tornar realidade diante dos seus olhos. Você vai testemunhar mudanças que sozinho jamais conseguiria promover. Porque não é pela sua força, não é pelo seu poder, mas pelo Espírito do Senhor. Existem correntes geracionais que precisam ser quebradas. Talvez seu avô tenha vivido em pobreza, seu pai também, e você está repetindo o mesmo padrão. Isso não é vontade de Deus. Isso é uma maldição que precisa ser quebrada. Talvez em sua família haja uma história de relacionamentos destruídos, de separações, de mágoas profundas. Isso pode e deve ser interrompido. Você pode ser o divisor de águas na história da sua família. Quando você convida o Espírito Santo para entrar e quebrar toda maldição,
Você está dizendo, daqui para frente será diferente. Em mim, essa história muda. Em minha casa, novos padrões serão estabelecidos. Meus filhos herdarão bênção, não maldição. Eles crescerão em um ambiente governado pelo Espírito Santo, onde o amor prevalece, onde a fé é vivida, onde os princípios divinos são honrados. Isso é plantar sementes de bênção para as próximas gerações. Isso é deixar um legado que tem valor eterno. Não estou falando de herança material, embora Deus também se preocupe com nossa provisão financeira. Estou falando de herança espiritual, daquela que permanece, que transforma, que liberta, e você não precisa esperar até ter tudo perfeito para fazer isso. Não precisa esperar até conhecer todas as doutrinas, até ter estudado toda a Bíblia, até se sentir totalmente preparado. Você só precisa de um coração sincero e de fé do tamanho de um grão de mostarda. Deus faz o resto. O Espírito Santo completa o que falta em você. Sua casa pode estar passando por dificuldades neste momento. Pode haver doença, pode haver desemprego, pode haver conflitos sérios, pode haver dor e sofrimento. Mas eu quero que você saiba que nada, absolutamente nada, é impossível para Deus. E quando você permite que o Espírito Santo entre e tome controle da situação, ele começa a trabalhar de forma sobrenatural. Ele traz cura onde há doença. Ele abre portas onde tudo parecia fechado. Ele restaura relacionamentos que pareciam perdidos. Ele acalma tempestades que ameaçavam destruir tudo. Ele quebra correntes que prendiam há anos. Ele traz luz onde havia apenas escuridão. Porque Ele é Deus e para Ele não existem impossíveis. Mas eu preciso enfatizar algo importante. Esse convite precisa ser sincero. Não pode ser apenas uma fórmula religiosa, uma tradição vazia, um ritual mecânico. Precisa nascer de um coração que genuinamente reconhece sua necessidade de Deus, que verdadeiramente deseja sua presença, que está disposto a fazer os ajustes necessários para que o Espírito Santo se sinta bem-vindo naquela casa. E quais são esses ajustes? Podem ser muitas coisas diferentes, dependendo de cada situação. Pode ser perdoar alguém que você jurou nunca perdoar. Pode ser se livrar de objetos que têm ligação com práticas ocultistas ou que trazem más lembranças. Pode ser mudar o tipo de conteúdo consumido pela família. Pode ser estabelecer momentos diários de oração e leitura bíblica. Pode ser pedir perdão a alguém que você magoou. Pode ser restaurar relacionamentos quebrados. O Espírito Santo vai te mostrar o que precisa ser feito. Ele fala ao seu coração. Ele traz convencimento. E quando você obedece, quando você age conforme Ele orienta, as coisas começam a fluir de maneira sobrenatural. As bênçãos que estavam represadas começam a jorrar. As portas que estavam trancadas começam a se abrir. Os impossíveis começam a se tornar realidade. Há um versículo lindo em João 14, versículos 23, onde Jesus diz: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Você percebe a profundidade disso? Deus quer fazer morada em você, na sua casa, na sua família. Ele quer habitar ali, não como um visitante ocasional, mas como residente permanente. Quando Deus faz morada em sua casa, ela deixa de ser comum para se tornar extraordinária. Ela se torna uma extensão do céu na terra. Ela se torna um lugar onde milagres acontecem, onde orações são respondidas, onde fé é edificada, onde vidas são transformadas. E todos que entrarem ali vão sentir que existe algo diferente, algo especial, algo divino naquele ambiente. Agora, deixe-me falar sobre algo crucial: a persistência. Não espere que tudo mude da noite para o dia, embora Deus possa fazer isso se quiser. Muitas vezes a transformação é progressiva. Você planta a semente hoje através da oração, da consagração, do posicionamento de fé. E então, você rega essa semente diariamente através da sua comunhão com Deus, através das suas escolhas, através da sua fidelidade aos princípios divinos. Com o tempo, você vai começar a ver os frutos. Vai perceber que os conflitos diminuíram.
Vai notar que há mais paz no ambiente. Vai observar que seus filhos estão diferentes, mais receptivos às coisas de Deus. Vai ver portas se abrindo de forma inexplicável. Vai experimentar provisões que vêm de fontes inesperadas. Vai testemunhar pequenos e grandes milagres acontecendo constantemente. E cada vitória, cada resposta de oração, cada bênção recebida vai fortalecer ainda mais sua fé. Vai confirmar que você está no caminho certo. Vai te encorajar a continuar firme, a não desistir, a permanecer fiel ao compromisso que você fez de manter sua casa consagrada ao Senhor. Porque o inimigo vai tentar fazer você desistir. Ele vai trazer tentações. Vai tentar criar divisões na família. Vai tentar fazer você duvidar se isso tudo é real. Mas você precisa se manter firme. Você precisa lembrar da sua decisão. Você precisa renovar diariamente seu compromisso com Deus. E toda vez que você faz isso, você sai mais forte, mais maduro, mais estabelecido espiritualmente. Sua casa pode se tornar um lugar de refúgio, não apenas para sua família, mas para outras pessoas também. Um lugar onde amigos encontram consolo, onde vizinhos recebem oração, onde pessoas perdidas encontram direção, onde corações feridos encontram cura. Isso acontece naturalmente quando o Espírito Santo governa aquele espaço. Você não precisa fazer propaganda disso. Não precisa sair anunciando. As pessoas vão perceber, elas vão sentir e vão ser atraídas naturalmente. Porque onde há vida, onde há amor genuíno, onde há a presença de Deus, as pessoas querem estar. Mesmo aquelas que não entendem exatamente o que está acontecendo, elas sabem que ali existe algo bom, algo que suas almas anseiam. E à medida que sua casa se torna esse lugar de bênção, de refúgio, de transformação, você está cumprindo um propósito maior. Você está sendo sal da terra e luz do mundo, de forma prática. Você está demonstrando o poder do Evangelho não apenas com palavras, mas com ações, com testemunho vivo, com transformação real e visível. Isso é muito mais poderoso do que 1000 sermões. Quando as pessoas veem uma família que vive de verdade os princípios de Cristo, que ama genuinamente, que se perdoa, que permanece unida apesar das dificuldades, que prospera espiritualmente, isso toca corações de uma forma profunda. Isso planta sementes de fé que germinarão no tempo certo. Então você vê como sua decisão de consagrar sua casa ao Senhor, de convidar o Espírito Santo para entrar e quebrar toda maldição, não afeta apenas você e sua família. Ela tem um alcance muito maior. Ela influencia sua comunidade, ela toca vidas ao seu redor, ela contribui para a expansão do reino de Deus na terra. E tudo isso começa com um simples sim. Um sim sincero, um sim comprometido, um sim que está disposto a pagar o preço, a fazer os ajustes necessários, a viver de forma diferente do que o mundo vive. Porque quando você é de Deus, quando sua casa é território santo, você não pode viver como todo mundo vive. Você precisa ser diferente. E essa diferença é justamente o que atrai as bênçãos do céu. E quando sua casa está debaixo da cobertura do Espírito Santo, quando toda maldição foi quebrada, quando as bênçãos fluem livremente, você se torna esse testemunho. Não de forma arrogante, não se vangloriando, mas simplesmente sendo quem você é em Cristo. E isso é suficiente. Isso é poderoso. Isso transforma vidas. Agora eu quero que você compreenda algo muito importante sobre maldições. Elas não têm poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia é clara quando diz em Romanos 8, versículo 1, que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você pertence a Ele, se você está debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, nenhuma maldição pode prevalecer contra você. Quando você convida o Espírito Santo para entrar na sua casa e quebrar toda maldição, você está exercendo sua autoridade espiritual. Você está fazendo uso dos recursos que Deus colocou à sua disposição. Você está aplicando o poder do sangue de Jesus sobre sua família. Você está ativando as promessas bíblicas em sua vida. E essas promessas são reais, são confiáveis, são poderosas. Deus não é homem para mentir. O que Ele prometeu, Ele cumprirá.
Se ele disse que pode morar em você e fazer de você seu templo, então isso é verdade. Se ele disse que enviaria o Espírito Santo para te guiar, consolar e ensinar, então isso é verdade. Se ele disse que nenhuma arma forjada contra você prosperará, então isso é verdade. Mas você precisa crer. Você precisa agir em fé. Você precisa declarar essas verdades sobre sua casa, sobre sua família. Você precisa se posicionar firmemente sobre a palavra de Deus, porque a dúvida anula o poder da fé. A incredulidade fecha as portas que a fé abre. Se você orar sem crer, sua oração será vazia. Por isso eu insisto tanto. Esse convite que você faz ao Espírito Santo precisa ser genuíno. Precisa ser acompanhado de fé. Você precisa verdadeiramente acreditar que quando você abre sua boca e declara: Espírito Santo, entra na minha casa e quebra toda maldição. Algo está acontecendo no mundo espiritual naquele exato momento, porque está acontecendo. Os anjos estão sendo despachados. As forças das trevas estão sendo obrigadas a recuar. A atmosfera espiritual está mudando. Coisas estão se movendo nos bastidores que você não pode ver com olhos naturais, mas que produzirão resultados visíveis no tempo certo. E enquanto você espera ver esses resultados, você continua firme. Você não vacila, você não duvida. Você mantém sua confissão de fé. Você continua orando, consagrando, declarando vitória. Porque você sabe que a batalha já foi vencida no Calvário. Você sabe que o inimigo já está derrotado. Você só está aplicando essa vitória à sua situação específica. Isso é viver por fé. Isso é andar no Espírito. Isso é exercer a autoridade que Cristo delegou a você. E quando você faz isso consistentemente, quando isso se torna seu estilo de vida, você se torna inabalável. As circunstâncias podem mudar, as tempestades podem vir, os desafios podem surgir, mas você permanece firme porque está alicerçado na rocha que é Cristo Jesus. E sua casa se torna a extensão dessa firmeza. Ela se torna um lugar seguro, um porto tranquilo em meio às tempestades da vida. Porque ali dentro, independente do que esteja acontecendo lá fora, o Espírito Santo governa. Ali dentro, as maldições não têm poder. Ali dentro, a paz que excede todo o entendimento prevalece. Ali dentro, a presença de Deus é realidade palpável. Agora quero dedicar um momento especial para que você e eu possamos juntos, em unidade de fé, fazer uma oração poderosa. Convido você a fechar seus olhos agora, a aquietar seu coração, a abrir sua alma para receber o toque do Espírito Santo. Não importa onde você esteja, não importa qual seja a sua situação atual, saiba que Deus está aqui presente e Ele quer operar um milagre em seu lar. Vamos orar juntos. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós nos prostramos diante de Ti neste momento com corações gratos e humildes. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, mas contigo todas as coisas são possíveis. Senhor, nós Te adoramos, Te exaltamos, Te glorificamos, porque Tu és digno de toda honra e louvor. Tu és o Deus que quebra cadeias, que rompe correntes, que destrói maldições, que liberta cativos. Em Teu nome há poder, a autoridade, a vitória. Neste momento, Pai, eu apresento diante de Ti cada irmão, cada irmã que está ouvindo esta oração. Apresento suas casas, suas famílias, seus lares. E em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, eu declaro que toda maldição é quebrada agora. Toda cadeia geracional é rompida neste instante. Todo jugo de escravidão é destruído pelo poder do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, nós Te convidamos solenemente a entrar em cada uma dessas casas. Toma posse de cada cômodo, de cada espaço, de cada ambiente. Enche essas casas com Tua presença gloriosa. Que Tua paz inunde cada quarto, cada sala, cada cozinha. Que Tua proteção seja estabelecida sobre essas famílias. Que Tua unção flua abundantemente sobre cada membro dessas famílias. Em nome de Jesus, amém, Pai. Onde há doença, nós declaramos cura. Onde há conflito, nós declaramos paz. Onde há falta, nós declaramos provisão. Onde há tristeza, nós declaramos alegria. Onde há medo, nós declaramos fé.
Onde há divisão, nós declaramos união. Que o poder do teu Espírito transforme completamente essas casas, tornando-as território de bênção, de vitória, de prosperidade, segundo tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Senhor, coloca anjos ao redor dessas casas. Estabelece muros de proteção espiritual, que nenhuma força maligna possa ultrapassar. Que nenhuma arma forjada contra essas famílias prospere. Que toda palavra proferida contra esses lares caia por terra sem nenhum efeito. Porque estas são casas consagradas, separadas, santificadas pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Pai Celestial, nós quebramos agora, pela autoridade do nome de Jesus, toda maldição de pobreza, toda maldição de enfermidade, toda maldição de divisão familiar, toda maldição de fracasso, toda maldição que tenha sido lançada consciente ou inconscientemente sobre essas famílias. Declaramos que essas maldições não têm mais poder, não têm mais força, não têm mais autoridade. Elas estão quebradas, canceladas, anuladas pelo sangue precioso de Jesus. Amém. E no lugar dessas maldições, Senhor, nós declaramos bênçãos. Bênção na entrada e bênção na saída. Bênção sobre o trabalho e bênção sobre o descanso. Bênção sobre a saúde e bênção sobre as finanças. Bênção sobre os relacionamentos e bênção sobre os projetos. Que estas famílias sejam canais de bênção para muitos. Que estas casas sejam fontes de luz em suas comunidades. Em nome de Jesus, amém. Espírito Santo, ensina cada pessoa a manter sua casa consagrada. Dá-lhes sabedoria para discernir o que deve entrar e o que deve ficar fora. Dá-lhes força para fazer as escolhas corretas, mesmo quando forem difíceis. Dá-lhes perseverança para não desistirem nos momentos de provação. E, acima de tudo, mantém-te presente, manifestando tua glória, derramando teu poder, transformando vidas. Em nome de Jesus, amém, Pai. Que estas casas sejam como a casa de Obed-Edom, onde a arca da aliança permaneceu e trouxe bênção abundante sobre toda aquela família. Que a presença do Espírito Santo nestes lares produza frutos visíveis, testemunhos poderosos, transformações reais que glorifiquem teu nome. Que vizinhos vejam e se maravilhem. Que amigos percebam e sejam atraídos. Que estas famílias sejam faróis de esperança em meio à escuridão deste mundo. Amém. Selamos esta oração com o sangue de Jesus Cristo. Declaramos que está feito, está realizado, está consumado. Porque cremos, porque confiamos, porque sabemos que tu és fiel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Você pode abrir seus olhos agora, meu irmão, minha irmã. Algo poderoso acabou de acontecer no mundo espiritual. Sua casa nunca mais será a mesma. Creia nisso com todo o seu coração. E agora, eu preciso pedir algo muito importante para você. Se esta mensagem tocou seu coração, eu quero que você deixe seu comentário aqui embaixo. Escreva amém se você creu, se você recebeu, se você está esperando um milagre acontecer em sua casa. E por favor, não saia daqui sem deixar seu like neste vídeo. Isso pode parecer um gesto pequeno, mas é muito importante. Quando você deixa seu like, você está ajudando esta mensagem. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se agora. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Por isso é tão crucial essa decisão que você tomou hoje. Você não, e quando as tempestades vierem, e elas virão, sua casa permanecerá de pé, porque ela está fundamentada na presença do Espírito Santo, porque ela está protegida pelo sangue de Jesus, porque ela está guardada pelos anjos do Senhor. Nada, absolutamente nada poderá destruir o que Deus estabeleceu e preservou. Continue regando a semente que foi plantada hoje. Continue criando um ambiente propício para o Espírito Santo operar. Continue fazendo sua parte, confiando que Deus fará a parte dele, porque é assim que funciona o reino. Nós plantamos e regamos, mas é Deus quem dá o crescimento. Nós damos os passos de obediência, mas é Ele quem abre as portas. Nós nos posicionamos em fé, mas é Ele quem opera os milagres. Que assim seja em sua vida, que assim seja em sua casa, que assim seja em sua família.
agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém.